Fazei de mim um instrumento de vossa paz. Salve Maria, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Júlia e hoje eu estou aqui para finalmente trazer para vocês o vídeo explicando a origem do presépio. Sim, eu sei que eu estou um pouquinho atrasada nisso, mas eu expliquei para vocês no perfil do Instagram o porquê que teve esse atraso. E é por isso que é muito importante você seguir o perfil no canal no Instagram, porque é por lá que eu me comunico com vocês, que eu aviso se está tendo algum problema com postagem de vídeo, eu aviso também quando vai sair vídeos novos. Então, por favor, se você não segue ainda o perfil do canal, não perca tempo e siga. Bom, então como vocês também acompanharam pelo perfil do Instagram do nosso canal, chegou o livro que eu estava esperando. Esse, na verdade, é o livreto do box. E aqui dentro, como eu falei para vocês, tem um capítulo explicando a origem do presépio. E eu estava lendo ele para preparar esse vídeo, mas eu falei, nossa, tá tão completo e tão simples aqui, que ao invés de eu fazer um estudo em cima para produzir o vídeo, eu vou fazer um vídeo com a leitura desse capítulozinho. Então esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, porque vai ser a leitura do capítulo aqui deste livreto. E agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. A primeira festa natalina em que se montou um presépio ocorreu no ano de 1223, na véspera de Natal, tendo sido a cena interpretada por São Francisco de Assis em uma caverna, perto da ermida de Greccio, Itália. A cena do nascimento de Cristo não fora, nessa ocasião, representada com estatuetas e miniaturas de objetos do cotidiano, tal como fazemos hoje, e sim numa manjedoura, com a presença apenas do boi e do jumento, animais de verdade, e sem a figura do menino. Imagem inspirada na tradição cristã e no trecho bíblico do livro de Isaías. Conheceu o boi ao seu possuidor, e o jumento o presépio de seu dono, mas Israel não me conheceu, e o meu povo não entendeu. Esses animais aparecem já representados num presépio do século IV, o qual foi descoberto em 1877 nas catacumbas da Basílica de São Sebastião, fora dos muros, em Roma. Segundo a legenda de São Francisco, escrito por São Boaventura, o santo de Assis leu o Evangelho e pregou a respeito do nascimento de Cristo, que ocorreu durante uma noite fria de inverno, dentro de uma caverna em que se abrigavam animais que, junto ao menino, o aqueciam com seu próprio hálito. O sermão causou enorme comoção nos fiéis presentes. O senhor do lugar, João de Greccio, garantiu que vira na manjedoura uma linda criança adormecida, a qual o padre Francisco tinha acolhido em seus braços e feito dormir. A suprema aspiração de Francisco, o seu mais vivo desejo e mais elevado propósito era observar em tudo e sempre o Santo Evangelho e seguir a doutrina e os passos de Nosso Senhor Jesus Cristo, com suma aplicação da mente e fervor do coração. Revocava as suas divinas palavras em meditação assídua e jamais deixava de ter presentes em aprofundada contemplação os passos da sua vida. Tinha tão vivas na memória a humildade da encarnação e a caridade da paixão que lhe era difícil pensar noutra coisa. Muito digno de piedosa e perene memória foi o que ele fez 3 anos antes da sua gloriosa morte, perto de Greccio, no dia da Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vivia nessa comarca um homem chamado João, de boa fama e melhor teor de vida, a quem o bem-aventurado pai queria com singular afeição, pois sendo ele de honrada estirpe, desprezava a linhagem de sangue e aspirava unicamente à nobreza do espírito. Uns 15 dias antes do Natal, Francisco mandou-o chamar, como aliás a miúde fazia, e disse-lhe: se queres que celebremos em Greccio o próximo Natal do Senhor, vai imediatamente e começa já a prepará-lo, como vou dizer. É meu desejo celebrar a memória do menino que nasceu em Belém,
de modo a poder contemplar com os meus próprios olhos o desconforto que então padeceu e o modo como foi reclinado no feno da manjedoura, entre o boi e o jumento. Ao ouvir isso, o fiel e bondoso amigo partiu apressadamente, a fim de preparar no local designado tudo o que o santo acabava de lhe pedir. E o dia chegou, festivo, jubiloso. Foram convocados irmãos dos vários conventos em redor, homens e mulheres da região, coração em festa, prepararam como puderam círios e archotes para iluminarem aquela noite que viu aparecer no céu, rutilante, a estrela que havia de iluminar todas as noites e todos os tempos. Por fim, chega Francisco. Vê que tudo está a postos e fica radiante. Lá estava a manjedoura com o feno e junto dela o boi e o jumento. Ali receberia honras a simplicidade. Ali seria a vitória da pobreza. Ali se aprenderia a lição melhor da humildade. Gretchen seria a nova Belém. A noite resplandecia feito dia, noite de encanto para homens e animais. Vem chegando gente. A renovação do mistério dá a todos motivos novos para rejubilarem. Erguem-se vozes na floresta e as rochas alcantiladas, repercutem os hinos festivos. Os irmãos entoam os louvores do Senhor, e entre cânticos de júbilo, fremente decorre toda a noite. O Santo de Deus está de pé diante do presépio, desfeito em suspiros, trespassado de piedade, submerso em gozo inefável. Por fim, é celebrado o rito solene da Eucaristia, sobre a manjedoura, e o sacerdote que a celebra sente uma consolação jamais experimentada. Francisco reveste-se com os paramentos diaconais, pois era diácono, e com voz sonora canta o Santo Evangelho. A sua voz potente e doce, límpida e bem timbrada, convida os presentes às mais altas alegrias. Pregando ao povo, tem palavras doces feito mel para evocar o nascimento do rei pobre e a pequena cidade de Belém. Por vezes, ao mencionar Jesus Cristo, abrasado de amor, chama-lhe o menino de Belém, e ao dizer Belém, era como se imitasse o balir de uma ovelha e deixasse extravasar da boca toda a maviosidade da voz e toda a ternura do coração. Quando lhe chamava menino de Belém ou Jesus, passava a língua pelos lábios, como para saborear e reter a doçura de tão abençoados nomes. Entre as graças prodigalizadas pelo Senhor nesse lugar, conta-se a visão admirável com que foi favorecido certo homem de grande virtude. Pareceu-lhe ver reclinado no presépio um menino sem vida. Mas quando dele se abeirou o santo, logo despertou suavemente arrancado ao sono profundo. De resto, não deixava essa visão de ter um sentido real, já que pelos méritos do santo, o menino Jesus ressuscitou no coração de muitos que o tinham esquecido, e a sua imagem ficou indelevelmente impressa em suas memórias. Terminada a solene vigília, todos voltaram para suas casas, cheios de inefável alegria. O feno que havia sido colocado na manjedoura foi conservado, para que Javé, em sua misericórdia, curasse os jumentos e outros animais. E, na verdade, assim aconteceu. Muitos animais daquela região, atingidos de várias moléstias, comeram desse feno e ficaram curados. Mas, mulheres com partos longos e difíceis colocaram sobre si mesmas um pouco desse feno e deram à luz facilmente. Do mesmo modo, incontáveis homens e mulheres puderam dessa forma recobrar a saúde. O presépio é hoje um templo consagrado ao Senhor. No lugar da manjedoura foi construído um altar em honra do bem-aventurado Pai Francisco, a fim de que ali, onde outrora os animais se alimentavam com feno, pudessem os homens alimentar-se continuamente, para a saúde da alma e do corpo, com a carne do Cordeiro Imaculado, Jesus Cristo nosso Senhor, que a si mesmo se nos deu com sumo e inefável amor. Ele que vive e reina eternamente glorioso com o Pai e o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia. Nossa Senhora,
É a mãe do menino Jesus, a escolhida para ser a mãe do Salvador. É aquela que disse sim à vontade de Deus e por ela a humanidade recebeu Jesus. O menino Jesus é o Filho de Deus que se fez homem para dar sua vida pela humanidade. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. São José é o pai adotivo de Jesus, o homem que o assumiu como filho, que lhe deu um nome, um lar, que ensinou a Jesus uma profissão, a de carpinteiro. São José deu ao menino Jesus a experiência de ser filho de um pai terreno. A manjedoura. A manjedoura é o lugar onde se coloca a comida para o gado. A palavra manjedoura vem do latim manducare, que significa comer. Jesus, sendo colocado na manjedoura, é prenúncio da Eucaristia. Jesus será o pão da vida que alimenta os homens. A manjedoura também simboliza a simplicidade, a pobreza de coração, a humildade. Os animais representam a natureza a serviço do homem e de Deus. Simbolizam a simplicidade do local onde Jesus quis nascer. A gruta. A gruta se apresenta como uma divisa entre a luz e as trevas, assim como o lugar de ingresso no inferno e no mistério da própria morte. Reis magos. Belchior, Gaspar e Baltazar eram homens da ciência, conheciam astronomia, medicina e matemática. Eles representam a ciência que vai até ao Salvador e o reconhece como Deus. Segundo São João Paulo II, a verdadeira ciência nos leva à fé, pois nos revela a grandeza da criação. Pastores. Depois de Maria e José, os pastores foram os primeiros a saber do nascimento do Salvador. Eles simbolizam a humildade, pois naquele tempo a profissão de pastor era uma das menos prestigiadas. E por fim, o ouro, incenso e mirra. O ouro significa a realeza, era um presente dado aos reis. O incenso significa a divindade, um presente dado aos sacerdotes. Sua fumaça simboliza as orações que sobem ao céu. Dando esse presente a Jesus, os magos reconhecem que o menino é divino. A mirra simboliza o sofrimento e a eternidade. É um presente profético. Anuncia que Jesus vai sofrer, mas também que seu reinado será eterno. E esse então foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham conseguido compreender qual é a história da origem do nosso querido presépio. Fiquem com Deus e sob o manto de Maria. São Francisco de Assis, rogai por nós. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz.